Ok, chegou o momento de nós vermos aqui a integração, né? Primeira coisa, a integração funciona no menu, tá? A integração do suporte aos chamados, né? De um usuário solicitar um suporte ou abrir um chamado para a software house, tá? Então você vai clicar aqui nesse componente, no componente Ribbon, aí tem uma opção aqui nele para exibir esse botão aqui, ó. É essa opção. É essa aqui, ó, Show Help Button. Você pode observar que esse botão está desabilitado em todas as aplicações que nós fizemos, compras, cadastros, né? Ele não aparece. Mas agora nós habilitamos esse botão e ele vai servir para isso, tá? Aqui nos eventos, eu tenho o On Help Button Click. Então, On Help Button Click, o que é que acontece aqui, ó? Eu tenho uma string parâmetros, né, e esses são os parâmetros que eu vou passar lá para o chat, para a aplicação de suporte, tá? Quais são os parâmetros que eu vou passar? Eu vou passar o ID do usuário que está na sessão, eu vou passar o nome do colaborador, observe que o nome do colaborador ele está entre aspas, ok? Porque os parâmetros, eles são separados por espaço, tá? Se você não colocar essas aspas aqui, e o nome do colaborador for, por exemplo, teste pessoa física, então o ID vai ser o primeiro parâmetro, o teste vai ser o segundo, pessoa o terceiro, física o quarto. Quando nós inserimos as aspas aqui, eu garanto que teste pessoa física é o parâmetro de número 2. Tá? Parâmetro de número 3, empresa, o ID da empresa. Parâmetro de número 4, a razão social da empresa. Parâmetro de número 5, módulo cadastros. Isso aqui você pode até dar um jeito de pegar lá da constantes, né? Mas como eu estou dentro do módulo cadastros mesmo, eu já coloquei isso aqui assim, tá? E o form ativo, né? Form ativo é uma variável que nós temos aqui no menu. Aqui, olha, variável do tipo string, né? E ela pega o nome do formulário que está ativo naquele momento, tá certo? Quando eu crio uma nova aba ou obtenho uma aba, né, eu seto esse form ativo aí, tá? Depois eu chamo o shell execute, né, pedindo para abrir aqui o T2TI suporte e passando esses parâmetros. Tá? Então é bem simples, né? Nós já até tínhamos visto um exemplo desse, né, no vídeo de integração, chamando um outro aplicativo, como o aplicativo vendas. Aí nós passamos o login e a senha do usuário, né, e alteramos o menu lá do vendas, para que ele seja logado de acordo com os dados que são passados via parâmetros, tá? Aqui não, nós não estamos logando, né? O usuário não está logando no servidor de aplicações de suporte lá da Software House, mas nós queremos identificar o usuário. Para isso eu passo o ID e o nome dele. Legal? Muito bem, então vamos fazer aqui uma série de testes, né? Para a gente ver isso tudo funcionando, tá? Eu vou executar então o servidor de aplicação do T2TI ERP, vou executar o servidor de suporte, aí está, esse servidor de aplicação abriu a porta 8080, esse servidor de suporte abriu a porta 8090, tá certo? Eu vou executar também o sistema de suporte da Software House, aí ele pede aqui o login e a senha, vou colocar qualquer besteira aqui. Vou clicar em confirmar e ele vai entrar. Tá? Aquela questão que a gente falou, o técnico não está logando aqui. Tá? Aqui para o treinamento é um técnico só. Né? Para a sua software house você vai fazer esse ajuste aí se você quiser. Né? Para armazenar os dados dos técnicos, né, dos seus funcionários que estão atendendo os chamados. Tá? Cliquei em chamados. F9 eu tenho 2 chamados aqui. Né? Eu sei que um deles está em aberto e o outro está fechado. Como é que isso aqui aparece para mim lá no banco de dados? Aqui no banco de dados, em chamados, eu tenho aqui os 2 chamados, exatamente como estão aparecendo lá. Arquivo, eu tenho um arquivo que foi enviado para o chamado de número 2, né, para esse segundo chamado, que inclusive já está fechado. E em chat eu tenho aqui algumas mensagens que foram trocadas também no chamado de número 2. Legal? Perfeito. Digamos que o usuário lá, ele veja que tem esse suporte aqui. Ele, vou tentar entrar nessa aplicação. Ele não vai conseguir entrar, tá? Ele só consegue entrar nessa aplicação, né? Até apareceu aí alguma coisa, tá certo? É bom até que você veja o que é isso aí.
por que que apareceu essa mensagem, ou por que que apareceu essa janela aí, tá? Mas é para ele dar ali um application.termination. Provavelmente deve estar faltando isso. Não, agora terminou. Tá? Não precisei fazer nada, ele demorou um pouquinho, mas matou a aplicação. Legal, então vamos aqui, ó. Já estou com o servidor de suporte, já estou com o servidor de aplicações, já estou com a aplicação da Software House. Essa aplicação da Software House está usando o servidor de suporte e não o servidor de aplicações. Esse servidor de suporte pode ficar na Software House, na verdade ele deve ficar na Software House mesmo, né? Porque você vai estar recebendo as requisições de todas as empresas a quem você presta suporte, tá? Você também pode colocar ele na empresa, né? Mas o ideal é que ele fique ali no servidor da Software House, tá certo? Para ele receber as requisições de todas as empresas. Tá. O servidor de aplicações é bem provável, né, que ele esteja no ambiente da própria empresa, tá bom? E agora nós vamos executar o cadastros base, né? Cadastros base, aqui ó. Aqui eu tenho que logar certinho, né, porque é um usuário comum utilizando o sistema dele lá no ambiente da empresa dele, né? Então ele logou utilizando aqui o servidor de aplicações, tá certo? Vou abrir a janela convênio e vou clicar aqui para obter suporte. Aí ele já chamou lá o suporte, a janelinha de suporte, né? O técnico, quando ele clicar aqui em consulta, ele já observa que tem um outro chamado. O chamado aberto pelo usuário foi pela empresa matriz de testes, né? O usuário foi esse aí. É no módulo cadastros e é no F convênio. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos continuar aqui mesmo, né? Que eu já tinha F convênio aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Se você tiver numa outra janela lá, ele vai abrir uma outra, ele vai gravar para você aqui essa outra janela. Vou tentar fazer isso aqui para a gente ver. Ele está com essa demora esquisita. É interessante que você veja debugando porque que isso está acontecendo, tá certo? Pronto, agora ele fechou. Ele demora um pouco a fechar. Por que acontece isso? É legal que você debugue para descobrir isso daí. Tá, então deixa eu abrir uma outra janela aqui. Por exemplo, a janela almoxarifada. Cliquei em suporte. Consultei. Ó, já tem um outro chamado aqui aberto. E é para a janela almoxarifada. Tá? Então o técnico resolveu responder esse chamado aqui. Tá? E quando ele resolve responder esse chamado aí, os dados dele ainda não estão armazenados. Aqui também é interessante, né? Os dados do técnico só serão armazenados quando ele fechar o chamado, tá? Então, mais alguma coisinha que você tem que fazer para ficar melhor aí na sua aplicação, quando você for implementar essa parte de suporte no seu próprio ERP. Tá certo? Aqui pra gente, quando o técnico fechar, não tem problema, pode gravar nesse momento, porque só tem um técnico, né, atendendo a todo mundo, ok? Aqui na minha realidade. Bom, então o técnico já viu que o usuário, embora tenha aberto um chamado, não mandou mensagem nenhuma, né? Mas o usuário ele vai mandar uma mensagem agora, olha. Estou com problemas. E aí já apareceu aqui para o técnico essa mensagem do usuário. Pois não, informe o problema. Tá? E aqui ele pode enviar o arquivo, né? Como nós já vimos no vídeo de demonstração. Vamos mandar esse arquivo INI aqui, por exemplo. Enviou o arquivo, na verdade ele já enviou, né? Isso aqui é uma coisa legal também para você fazer, depois que ele clicar em enviar arquivo, informar aqui, arquivo enviado com sucesso, né? Porque o arquivo já foi enviado, mas o usuário fica meio perdido aqui. E quando foi enviado mesmo, mas já foi enviado sim, né? Já apareceu aqui para o técnico que pode clicar em abrir arquivo e ele vai abrir na ferramenta padrão para visualizar aquele arquivo lá, no caso aí o Notepad++, né? Vamos ver como é que está ficando aqui, ó. Chamado, meu chamado é o de número 4, ID 4, chat. Tenho duas mensagens trocadas nesse ID aí, tá?
E arquivo, foi enviado apenas um arquivo. Né? Vamos mandar um outro arquivo aqui. Vamos mandar, por exemplo, esse papel de parede aqui novamente, só que agora para esse outro chamado aí. Então o técnico aqui no suporte consulta os arquivos, agora eu tenho 2 arquivos enviados. Clique em abrir arquivo, aparece lá para mim a imagem que o usuário acabou de enviar. E aqui eles continuam trocando as mensagens, né? As mensagens vão aparecer lá para o usuário. Tá certo? O usuário vai digitando aqui, as mensagens também vão aparecer lá para o técnico. Legal? E fica então aqueles to-dos para você analisar, né? Imagino que o ponto mais crítico aqui é resolver essa questão de ele a cada segundo baixar todas as mensagens. Tá? Isso aí realmente tem que ser resolvido. O restante é melhorias, né? Resolver isso daí já fica legal aqui para um técnico atender a todos os chamados. Já está legal resolvendo essa questão de baixar todas as mensagens a cada segundo. Depois a melhoria mesmo, né? As questões que eu falei durante as videoaulas e outras ideias que certamente você vai ter, né, para tornar o seu próprio ERP mais competitivo.